mensagens. Queria chamar aqui o irmão David e a irmã Camila. Maravilha, uma salva de palmas para o Senhor, pela vida dos irmãos Camila e David. Amém, igreja? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A gente vai começar aqui mais um culto. É o terceiro do segundo congresso do ID Jovens. Acredito que Deus já tem falado no coração de cada um. Vamos lá, Camila. Não tem nada aqui, ué. Desculpa. Mas a água. Eu não dou a água. Gente, eu não dou conta. Vai falar? Ah, ele vai pegar. Tá vendo, irmão? A diferença de um servo de verdade? Glória a Deus. Funcionou, né? Não era isso, mas... Vamos esperar o irmão voltar aqui agora. Vamos esperar. Ai. É. Deus que enviou, ué. Ai. Amém? Pode pegar aqui também. Glória a Deus. A gente fez só uma encenação aqui, porque é algo que Deus trouxe no meu coração e no coração do meu esposo. Eu pedi ajuda para a Bruna, que eu falei para ela que eu queria mostrar que eu estava servindo 2 senhores. E olha como que eu estou cansada. Porque o David ficava assim, a água. Ela, Camila. Aí eu vim, esqueci a bandeja, busquei a bandeja. Aí Deus colocou um servo de Deus para me ajudar. Deus é tão bom. Gente, olha como que Deus é maravilhoso. Amém, irmão. Obrigado, viu? Deus abençoe. Nem vai caber aqui. Fiquei emocionada. Deus é muito bom. Porque hoje a gente estava preparando, eu falei, amor, vamos fazer uma encenação e tal. Só que Deus não tinha me falado que tinha um terceiro ator e tinha. Deus é muito bom. E já está falando com a gente. Eu e o David, a gente tem feito um trabalho com os jovens. E toda vez que a gente vai ministrar os jovens, tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer, é uma dinâmica, igual a gente fez agora. Porque eu acho que fica muito mais claro de entender o que a gente tem para trazer. Eu acho que deu para vocês entenderem o que eu tenho para trazer. Porque não é possível servir 2 senhores. Porque ou eu vou agradar um e desagradar o outro que estava me gritando ali, ou eu vou agradar o outro e desagradar o outro. Meu querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. E isso o Senhor trouxe no nosso coração para trazer para a igreja nesta tarde. Não é possível servir 2 senhores. Eu posso agradar um e desagradar o outro. Aí logo a gente para e pensa. Um senhor é a Deus e o outro é o diabo. Eu não.
Servir o diabo? Vai para lá. Meu querido, um Senhor é a Deus, mas o outro pode ser o seu trabalho. O outro Senhor pode ser até o seu filho. O outro Senhor pode ser o seu carro. O outro Senhor pode ser a sua casa. O outro Senhor pode ser o seu ministério. O outro Senhor. Não é possível servir dois senhores. E nesta tarde, o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele está em busca de servos que o adorem em espírito e em verdade. Ele está à procura de verdadeiros servos. Servos que buscam ao Senhor e entendem o que é ser servo. Nesta tarde, se desliga de tudo. Deixa tudo para trás, deixa tudo, esquece tudo que você deixou em casa. Esquece tudo que você deixou no trabalho. Esquece tudo nesse momento, se desliga. E se conecte ao Senhor. Porque nesta tarde, você é um privilegiado. Porque o Senhor está aqui para te ensinar a ser um servo dele. Você tem sido um servo do Senhor? Quais são as características de um servo? Senhor, nos use em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, era só um quebra-gelo, uma coisa simples para especificar o tema que Deus colocou no nosso coração, conversando com a Camila, né, da mensagem que a gente queria trazer, que falando sobre o congresso, identidade. Qual é a minha identidade em Cristo? A minha identidade em Cristo é apenas servo. Muitas das vezes, né, a gente está preocupado, como a Camila falou aqui, em fazer várias coisas, muita atividade, muita coisa na cabeça, mas a gente esquece de servir. Às vezes até dentro da igreja, às vezes a gente almeja algum ministério achando que vai ser servido. Mas na verdade os ministérios que Deus tem para nós é para ser servo, é para servir. Nós estamos aqui sempre para servir o nosso próximo. Quanto maior o seu ministério dentro da igreja, quanto maior o seu propósito com Deus, mais servo você é, mais quebrantado você é para fazer pelo seu próximo, para levar uma palavra, para levar uma mensagem, para ajudar naquilo que for preciso. Isso é ser um servo de verdade. E era isso que a gente queria trazer aqui na dinâmica. O irmão já deu uma aula um pouquinho para a gente como é que é ser servo. Opa, peraí. Está fazendo errado? Deixa que eu vou fazer certo aqui. Eu sei, Deus já falou comigo como é que funciona. E aí Ele nos instruiu aqui, né? Mas vamos para a palavra. Se pudesse colocar em pé. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Amém? Romanos 12, versículo 1. A partir do versículo 1. Fala assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação,
assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, este é o momento da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar, Deus, nos nossos corações, Deus, com entendimento, Senhor Jesus. E que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos convencê-la, Senhor Jesus. Venha nos encher, Senhor Jesus. Para que nós não apenas ouçamos a Tua palavra, Senhor Jesus, mas que nós recebemos ela no nosso coração e na nossa mente, Pai. Para que nós guardarmos ela com carinho e com entendimento, Pai, para que nós possamos viver verdadeiramente segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Então, aqui no livro de Romanos, né, a palavra de Deus, ela vem falando sobre santidade, sobre nos apresentar a Deus como corpo morto ao pecado, né? E que nós sejamos verdadeiramente um templo onde pode habitar o Espírito Santo de Deus. E só pode habitar o Espírito Santo de Deus aonde não há sujeira, aonde não há pecado. Só pode habitar um Senhor, dois não dá. A gente viu aqui o exemplo, não vai dar certo. Ou a gente vai desagradar um, como a palavra de Deus fala, ou vai desagradar o outro, né? Não existe meio termo, não existe um muro. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Deus. Mas como que nós vamos ser servos do Senhor, nos apresentar em santidade, buscando a Deus cada dia mais? Muitas das vezes eu falava gastando o nosso tempo com Deus, mas na verdade nós estamos investindo o nosso tempo em Deus. Mas a questão é, o quanto nós temos investido? Eu acompanho, né, alguns pregadores, alguns estudos que eu faço, tudo, e às vezes a gente vê pessoas aqui dentro da igreja, fora, pessoas sendo usadas, e a gente olha e fala assim, meu Deus, né? Aquela pessoa que abre assim, lê um versículo bíblico que você já leu 1000 vezes, mas a hora que a pessoa vê assim, já dá aquele arrepio. Mas é porque não é a pessoa, é o Espírito Santo de Deus que está na vida dela. Às vezes a gente fica pensando, mas, oh Deus, eu queria ser usado dessa maneira. Mas o que eu tenho feito para ser usado dessa maneira? Quanto tempo da minha vida eu invisto buscando mais da palavra de Deus? Em conhecimento, de joelho no chão, orando, buscando intimidade com Deus? Porque ao mesmo tempo que eu tenho para sentar e estudar da palavra, eu tenho que ter também de joelho no chão, irmão. Tem que ter um equilíbrio aí. Muitas pessoas, já conversei com pessoas, já vi, né, depoimentos assim, de pessoas que não são cristãs, e já falou, eu já li a Bíblia inteira, umas 5 vezes, 6 vezes. Ou seja, não adiantou nada ele sentar e ler, porque ele não tinha comunhão com o Espírito. Ele não tinha o tempo de acesso com o Espírito Santo. Ele não teve o entendimento. Ele abriu como um livro qualquer, que a gente vai numa livraria, abre, lê somente aquilo. Mas nós cristãos e servos do Senhor, nós sabemos que a palavra de Deus é muito mais do que isso. Quando nós abrimos uma página, não é somente cabe aqui, beleza, tem um capítulo aqui, irmão. Não é somente um capítulo, irmão. A palavra de Deus, ela vai se abrindo, ela vai se destrinchando para aqueles que buscam ela de verdade, para aqueles que buscam servir a Deus de verdade. E começa a abrir os nossos olhos e enxergar coisas que a gente não enxergava. Para quê? Para que nós sejamos verdadeiramente servos do Senhor. Mas para isso, como eu falei, nós temos que estar buscando cada dia mais. Quanto tempo
eu ponho o joelho no chão e consigo orar dentro da minha casa? Quanto tempo eu consigo sentar e ver um estudo? Hoje em dia nós temos a tecnologia, ela pode ser bênção e maldição, só depende do jeito que você usa. Mas ela pode ser bênção nas nossas vidas, porque nós temos acesso a muitas coisas. Claro que nós temos que ter também o entendimento da fonte, da onde que está saindo, quem é aquele que está passando esse estudo, ou aquele que está pregando, para que a gente possa absorver verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Mas o que nós temos feito nesse tempo nosso vago? Muitas vezes o Espírito Santo ele vem chamando assim, ó, ei, vamos lá orar um pouquinho. Mas você acabou de chegar do serviço. Aí você olha e fala assim, eu vou sentar no sofá aqui agora, daqui a pouco eu vou orar. Aí eu vou chegar, vou tirar um tempo com Deus, porque eu sou servo. Estou na igreja, firme, há tantos anos, e eu vou buscar a Deus, daqui a pouco eu vou fazer e tal. Mas primeiro, eu tenho que dar uma descansada. Mas quem estava chamando ali era o Espírito Santo, querendo ter um particular com você ali, querendo ter um momento de intimidade. Mas aí você senta e fala, 5 minutinhos, na frente da televisão, né? Dá aquela desligada na cabeça, você não está nem às vezes assistindo, está só passando. E aí você fica ali, aí o corpo dá aquela relaxada, aí você olha bem e você fala assim, acho que eu vou tomar um banho e já vou comer alguma coisa. Depois eu oro, depois eu busco mais. E aí você vai e faz isso. Aí você toma o seu banho, aí você come alguma coisa, aí o corpo dá aquela esmurecida de verdade. Aí você fala, eu estou cansado. Amanhã eu vou ter que acordar cedo, meu Deus, 6 horas da manhã. Eu vou ter que levantar para ir trabalhar de novo. Mas eu vou acordar mais cedo para falar com Deus. Vou deixar para amanhã. E muitas das vezes, nós fazemos dessa maneira. Nós deixamos para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. Como servos, irmãos, nós não devemos deixar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. E o que nós temos que fazer hoje? A vontade do nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? É uma pergunta, irmão. Quem é o nosso Senhor? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo para nós. Falando aqui sobre oração, né? Nós vendo ali um pouquinho, né, estudando um pouquinho sobre o assunto, os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Mas não é um espanto, porque isso é uma ordenança, todos fazem isso. Aí você vai lá, os muçulmanos, eles rezam 5 vezes. Aí eu fico pensando, né? Os judeus oram 3, o muçulmano reza 5, para a crença dele lá. E o quanto que eu estou fazendo para Deus? Quanto tempo eu tenho orado? Paulo fala assim para nós, orar sem cessar. Não é 3, não é 4, não é 5, não é 10. É sem cessar. É o tempo todo estar em intimidade com Deus, em espírito de oração. Independente do lugar onde a gente esteja, nós devemos estar refletindo a imagem de Cristo. Refletindo a imagem que nós estamos recebendo. Se nós não buscarmos, nós não temos nada para distribuir. Como servos do Senhor, nós não vamos ter nada. E como servos do Senhor, nós temos que obedecer os seus mandamentos. A cada um deles, a cada mandamento, a cada coisa que Deus falou para a gente fazer, a gente tem que fazer. É fácil? Muitas das vezes não. Mas se você é servo, você obedece. Você não questiona, você não procura saber. Existem coisas, irmão, que nós apenas cremos, porque é o nosso Senhor que mandou. É assim que Deus falou. E é assim que nós devemos fazer. Tem um videozinho que eu trouxe, é 1 minuto e meio, ele é bem rapidinho. Queria que vocês prestassem atenção, e aí eu vou destacar aqui um trechinho dele, se vocês puderem passar já, fazendo um favor. O assassino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento.
E esse psicopata, ele matou mais de 40 mulheres. Eles prenderam o sujeito e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima pro Júri popular. e as pessoas podem enfrentar. Aham. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim: você deve morrer no inferno. A mulher tava até cuspindo aqui. Eu odeio você, se eu pudesse eu picava você, te ódio, você é um monstro. E ele olhando assim com um olhar frio, e o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém. Sabe a ironia? Aquele camarada que fala. Aí chegou um senhor, suspensório assim, uma barba grande, e falou assim: o senhor tornou minha vida muito difícil, me embargando a voz. Eu sou um cristão, e o senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, ele chorou. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Amém? Aquele rapaz que estava falando, ele é Rodrigo Silva. Ele é um adventista, mas não estou aqui para relatar sobre ele, mas sobre a história que ele contou. Né? Nós vemos ali que era um serial killer. Tinha matado várias mulheres, mais de 40 ali que ele falou. E como ele falou, diante do júri nos Estados Unidos, no júri popular, eles colocam de frente e as pessoas podem falar o que quiserem para ele. Todos ofendendo, né? Desejando o mal para ele, porque ele fez o mal para a família deles. Matou filhos, esposas. Mas aí veio aquele senhor e o perdoou. Como ele falou, contrariando todas as estatísticas, porque um psicopata não tem essa percepção de sentimento, né? De acordo com a ciência, eles não têm, eles não sentem. Não tem um sentimento, então para eles tanto faz, tanto fez. E ali naquela situação ele já estava condenado. Ele já estava preso, ele, né, não sei qual foi a condenação dele, perpétua, prisão, né, não sei como que foi ali. Mas ele não precisava encenar nada, porque ele já estava condenado. Mas nós vemos ele ali se quebrantando, demonstrando um sentimento, porque ele recebeu um perdão. Demonstrando um sentimento, porque um perdão chegou até ele. Eu falo por mim aqui, né? Eu pensando aqui comigo aqui. Eu acredito que talvez esse perdão, talvez aquela situação que ele não tenha percepção de sentimentos, ali naquele momento com o Espírito Santo agindo, chegou até o coração dele. Se ele reconheceu, se ele vai pedir perdão e se ele vai ser salvo, aí isso daí já é departamento de Deus, não é conosco. Mas ele teve uma oportunidade, independente de tudo aquilo que ele fez. Mas quem eu quero destacar aqui de verdade? Era aquele senhor de barba branca, que chegou diante dele e falou: você matou a minha filha. E eu estou aqui para fazer o mandamento mais difícil do meu Senhor, porque para ele com certeza deveria ser. Imagina você de frente para alguém que matou o seu filho e você falar para ele assim: ó, eu te perdoo. Eu só quis mostrar para ver o nível, quando você tem um nível de intimidade com Deus, o quanto você busca a Deus de verdade, vai demonstrar em qualquer situação o quanto você é servo dele. Porque ele não testemunhou somente no coração daquele homem que fez tudo aquilo, mas para todas as outras aquelas pessoas. Talvez pessoas devem ter condenado ele. Como que o cara consegue perdoar? Esse cara devia morrer, isso, aquilo, outro. Mas você pode ter certeza que esse testemunho que ele deu na frente de todos, com certeza, eu acredito, que pessoas ouviram e sentiram dentro do coração, falam: meu Deus, esse é o servo do Senhor. Isso é um verdadeiro servo. Isso é servir. É fácil? Não.
Não é fácil. Mas é assim que nós devemos fazer. No versículo 6, diz assim, ó: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Deus, Ele nos chama e Ele tem um chamado para cada um de nós. Às vezes a gente senta e fica assim: qual que é o meu chamado? Eu acho que eu não tenho chamado nenhum. Deus tem um chamado para todos nós. E todos são igualmente importantes. Não importa o que você exerce. Se você é um missionário, se você é um pastor, se você fica na porta da igreja, ou se você ajuda a organizar a igreja, tudo é importante. Tudo faz parte dos ministérios para que a obra do Senhor continue. Tudo faz parte da vida de um servo. Às vezes a gente pensa assim: tem um missionário lá na África e está trazendo milhares de pessoas, e ele evangelizou e Deus usou e tal. Às vezes o irmão que está ali na porta, ele chega um visitante, ele: paz, irmão, Deus abençoe, seja bem-vindo. Esse foi o evangelismo para aquela pessoa voltar novamente na próxima. Naquele momento, fez a diferença para aquela pessoa voltar de novo e poder ouvir a palavra do Senhor e talvez se quebrantar e se entregar ao Senhor Jesus, por aquele que recebeu ele lá na porta. Então não tem essa, irmão, de que fulano é mais importante do que ciclano. Como eu falei, quanto maior o cargo, maior é a sua obrigação diante de Deus em servir. Aqui na nossa igreja nós temos os pastores aqui. Infelizmente, meu pastor, mas o senhor sabe que o senhor está aqui em cima para servir todo mundo. O pastor, ele sempre fala aqui, ó: irmão, mas podia, não sei se foi domingo passado ou domingo retrasado, ele ainda comentou: podia estar lá em casa preocupando só com meus problemas, tem que preocupar com o problema do outro, e de fulano e de ciclano. Essa é a vida do pastor, essa é a vida do servo. Teve um chamado, ele ouviu, atendeu, e agora ele pratica. Servir a Deus, buscar a Deus de verdade, é fácil? Não, era mais fácil ele estar lá cuidando só da família dele. Muito mais fácil. Mas qual que é o chamado? Vai lá, evangeliza, prega, cuida. Porque o chamado de pastor, ele não é... Porque hoje em dia, infelizmente, nós vemos pessoas recebendo cargo como se fosse uma empresa, por tempo na igreja. Não é assim que funciona. O chamado, ele vem de Deus. E cada um tem o seu, irmão. Se todo mundo virar pastor, quem que vai ser ovelha aqui? Quem que vai receber lá na porta? Quem que vai ficar no som? Quem que vai fazer o louvor? Porque todo mundo é o pastor. Não dá. Quem que vai ser o missionário que vai sair lá fora para evangelizar, para trazer para o irmão aqui na porta receber, para os irmãos aqui dentro aqui cuidar, ajudar, orientar? Não dá. Todas as partes do nosso corpo, ela é importante. Todos os membros ligados ao nosso corpo, ele é importante. Até o dedo mindinho do pé lá, ele é importante. Quantas das vezes você está meio desequilibrado, você pega e faz assim, ó. Você segura no quê? Só nos dedos. Se não tivesse o dedinho, você ia dar uma desequilibrada para o lado. Virava o pé. Aí você virou o pé por causa da falta do dedinho, o que aconteceu? Você machucou o tornozelo. Então tudo faz falta, irmão. Tudo está ligado. Num corpo só, vários membros, trabalhando num só propósito. É assim que funciona. Mas muitas das vezes a gente se sente às vezes cansado, porque às vezes você até está fazendo muita coisa, aí você chega na sua casa e você fala assim: eu vou parar. Deus, você começa a orar com Deus, em vez de agradecer, você fala: Deus, eu não estou aguentando mais não, eu vou parar.
porque eu não sou reconhecido. O pastor não me elogiou, o irmão lá veio falar comigo, cumprimentou, não me elogiou, não falou nada para mim. Mas nós não precisamos esperar nada dos homens, irmãos, porque a nossa recompensa está no Senhor. Aquilo que nós vamos receber é o que vem do Senhor. Ele é o nosso Senhor. É Ele que vai nos reconhecer. Não é o irmão do lado. É Ele que fez o sacrifício. É Ele que fez o sacrifício na cruz. Quem estava aqui ontem à noite? Ouviu a pregação falando da graça, entenderam o caminho? Foi Ele que fez, é Ele que é o seu Senhor. É dele que nós devemos esperar e buscar. Pode abrir comigo em Lucas 10, só para mim. Lucas. Lá no versículo 30. Fala sobre o bom samaritano. Vou ler aqui rapidinho para a gente não perder tempo. Fala assim, ó. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancado, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também o levita, chegando até aquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou a pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando, atuou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Até aqui. Quem que é o samaritano? A palavra aqui vem falando para nós que passou o sacerdote, passou o levita, passou de largo, né? Imagina assim, ó, você está passando, tem alguém ali necessitado no passeio, você olhou, você viu, você fala, estou atrasado para a igreja. Aí você pega, atravessa a rua, vai lá do outro lado do passeio e continua a sua caminhada. Mas aí a palavra de Deus fala que veio o bom samaritano, cuidou das feridas dele, levou-o para uma hospedagem, deixou ele lá, entregou ele para o hospedeiro e falou assim: ó, eu estou indo, mas toma 2 moedas aqui, ó. Eu sei que você vai gastar mais, mas cuida dele, porque quando eu voltar, eu vou pagar essa diferença. Vou explicar para vocês aqui, irmão. Um exemplo bem prático e simples. Pastor Flávio, cuida dessa igreja, toma só 2 moedinhas. Eu sei que eu estou indo. Eu sei que o Senhor vai gastar muito mais do que isso. Jesus falando. Jesus falando. Eu sei que o Senhor vai gastar muito mais do que isso. Seu tempo, o tempo que você poderia estar com sua família, às vezes sua saúde, dinheiro, combustível para ir visitar um irmão, para ir lá e voltar e tal. Os irmãos que estão precisando aqui de oração, mas pode ficar tranquilo, não preocupa não. Ninguém precisa te reconhecer hoje, porque o dia que eu voltar eu vou te recompensar. Essa é a promessa de Deus para nós que faz a obra dele, irmão. Quando você pega para fazer a obra do Senhor, é isso que Deus te oferece. Não é o reconhecimento do homem, irmão. É a eternidade com Ele. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que sentir no nosso coração. Compaixão, vontade de fazer. Ô irmão, você tem disposição, você pode fazer tal coisa? Você tem tempo, você pode fazer. Ah, não, eu não vou fazer não. Eu não vou fazer não, porque não quero.
O outro irmão esses dias eu não dei muito certo com o outro irmão lá e tive um problema. E o perdão? Não, onde que está ficando? Vamos trabalhar, irmãos. Um corpo só, vários membros. E o trabalho, ele é junto. Ele é junto. Não se preocupa com o seu reconhecimento. Se preocupe em ser reconhecido por Cristo. Se preocupe em ser reconhecido por Deus. Deus é que tem que estar reconhecendo, esse é meu servo. Assim como Deus falou lá, no livro de Jó. Satanás chegou diante dele e falou assim: tem rodeado a terra lá? Tem visto o meu servo Jó? Deus falou, meu servo. Deus reconheceu Jó como servo. Não, o diabo falou assim: eu vi lá o seu servo Jó lá. Quem? Jó? Eu tenho servo que chama Jó também? Não. Deus falou assim: você tem visto o meu servo Jó? É Deus que tem que nos reconhecer. Olhar e falar assim: esse é servo. Esse está fazendo. Esse está perseverando. E aí ele vem derramando o Espírito Santo na sua vida. Para que você possa permanecer. Para que você possa perseverar. Para que você possa caminhar até o fim. Porque não adianta eu estar aqui hoje, caminhando junto com os irmãos, orando, amanhã, terça, e na quarta-feira, mas o que aconteceu com o irmão? Não dá mais, desviou, não está firme mais. Não é assim que funciona, irmãos. Em João 12, 26... João capítulo 12, versículo 26. A palavra de Deus fala assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Essa é a palavra de Deus para nós. E em Marcos 8:34, Marcos 8:34, fala assim, e chamando a si a multidão, certo? E chamando a si a multidão, com seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, segue-me, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz e siga-me. Aquele que quer caminhar com o Senhor tem que tomar a sua cruz. A cruz, ela representa simbolicamente, hoje nós olhamos para ela como um símbolo de vitória. Foi ali que Jesus morreu por nós, mas teoricamente ela simboliza sofrimento, vergonha, zombaria e morte. Quando Jesus fala assim, toma a sua cruz e me siga, se você quer me servir, pega a sua cruz e vem. Você está disposto a ser zombado lá fora pelo seu Senhor? Para permanecer servindo o seu Senhor? Você está disposto a passar vergonha porque alguém está tentando te envergonhar pelo seu Senhor? Você está disposto a morrer pelo Evangelho, como muitos hoje estão morrendo? Nós ainda vivemos num país livre, por enquanto, nós vivemos num país livre. Mas existem pessoas levando o Evangelho em países aí que tem perseguição, que entregam a vida pelo Evangelho. E o que nós temos disposição para fazer por esse Evangelho, por esse Deus, pela palavra, em reconhecimento do sacrifício que Ele fez, pela graça que nós recebemos, que não foi de graça, foi pago um alto preço, que não dava para mim pagar nem você, mas Jesus veio e pagou no meu e no seu lugar, para que hoje nós não vivermos mais para nós, mas para que nós vivermos em função da palavra dEle, em sermos servos, em buscarmos e em servirmos. É assim que nós temos que fazer, irmão.
Tenho que estar disposto a levar o evangelho, não importa o lugar. Sem me envergonhar. Talvez às vezes você está num lugar onde começa a ter uma conversa meio diferente. Aí você pega e entra um pouquinho na conversa para não ficar de fora. Para não ser o diferente. Não dá. Um servo de Deus, ele é diferente. E ele é reconhecido que ele é diferente. Quando você está no meio das outras pessoas, você nem precisa falar nada. Às vezes você está lá, tenho certeza que vários irmãos aqui já devem ter passado talvez por isso. Está num lugar, às vezes você está no seu trabalho, alguém pega, está ali conversando, você está fazendo o seu. Aí eles pegam e olham assim, você fala assim, você é crente? Não falei nada, mas por que você está perguntando que eu sou crente? Não sei, parece. Não sei, mas parece que você é crente. Olhando assim, você é mesmo? Sou. Sou servo de Deus. Independente da circunstância, independente do lugar, independente do meio, no meio da minha família, aquele que a gente tem um pouco mais de intimidade. É uma pessoa aqui, uma pessoa lá, outra aqui. Não. Um caráter só. Uma pessoa só. Um servo só. Caráter e busca dentro da palavra de Deus. O tempo todo. Isso é a vida de um servo do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 28, Mateus 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. É aqui o nosso espelho, é aqui a nossa esperança, no nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus estavam esperando o Messias que ia regir já com vara, e assumir o trono, sou o rei, mas ele veio como servo e cordeiro, para poder nos remir e nos justificar diante de Deus dos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar a salvação por intermédio da graça dele. É assim que ele veio. E é esse o exemplo que ele nos deixou. Lá no capítulo 25, no verso 21, fala assim, ó: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós vemos várias vertentes de pessoas pregando e usando esse versículo. Fosse fiel no pouco, então no muito eu vou te colocar. Às vezes já vi várias pessoas falando: você é pobre, rapaz, você está passando fome, porque se Deus te der um pouquinho mais, você vai sair da presença dele. Às vezes pode acontecer, às vezes pode ser. Mas esse versículo, irmão, fala muito mais profundo do que isso. Fala muito mais profundo do que um tempo aqui na terra. Porque quando ele fala assim, ó, foste fiel no pouco, o que é o pouco? É esse tempo que nós temos de vida. 80, 90, alguns chegam a 100, às vezes passa um pouquinho, é raro, está difícil. Às vezes a gente pensa, nossa, é bastante tempo para viver ainda. Às vezes o jovem olha e ele fala assim, estou com 15 anos, vou aproveitar a vida, a hora que eu tiver velho, eu vou para a igreja. A hora que chegar a tal idade, aí eu vou servir. Mas nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Mas a palavra de Deus fala, se você for fiel no pouco tempo que nós temos aqui na terra, porque nós estamos aqui de passagem, irmãos. Alguns vão morrer, outros não, porque se você voltar, aqueles que são pré-tribulacionistas e acreditam aí no arrebatamento, acredito que a igreja aqui acredita pelas pregações aqui ministradas, nós vamos subir. Os mortos ressuscitarão primeiro, os corpos serão glorificados e todos subirão juntos. Mas aqueles que passarem pela morte aqui na terra, que viveu 80, 90, 100,
esse pouco tempo que você viveu aqui na terra, você foi um servo? Você foi fiel? Você foi? Então entra no gozo do teu Senhor, porque agora no muito Ele vai te colocar. Esse muito é a eternidade, irmão. Esse muito é a salvação. Se você permanecer fiel enquanto você está aqui, combatendo as coisas que o mundo pode trazer, o pecado, as coisas que o mundo vem tentando influenciar através da televisão, de música, e você combatendo, e você buscando, e servindo, e fazendo a vontade de Deus, e Deus olhando e falando assim, como falava o Pajó, esse é meu servo, reconhecendo, ó, esse é meu servo, está caminhando, vamos lá, permanece, persevera, vamos lá, o Espírito Santo está aí, ó, te dando força, é só você buscar, busca, está fraco, busca, está difícil, busca, não consigo mais, consegue, busca mais no teu Senhor, porque no momento certo, você vai receber a verdadeira recompensa que o Senhor nos prometeu, é a salvação da nossa alma. Todo o resto é passageiro, todo o resto é coisa material, mas existe uma coisa que somente Deus pode nos dar, por intermédio da graça e do sacrifício de Jesus, nós podemos alcançar a nossa salvação. Salmo 34, 22, não precisa abrir não, irmão, para ser rápido. Diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Então é esse o Senhor que nós buscamos, é esse o Senhor que nós servimos, e é nele que nós cremos, e é Ele que garante isso para nós. E nenhum do que nele confia, será condenado. Ele resgata nossas almas. Um dia, nós estávamos mortos, espiritualmente. Mas quando nós recebemos a mensagem da cruz, nós entendemos e nos colocamos de joelho diante do Senhor como servos dEle, Ele nos entregou a maior bênção de todas, que é a salvação da nossa alma. Essa é a promessa que Deus tem para nós, a vida eterna. Essa é a promessa que o Senhor tem para o seu servo. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para buscar, para servir, para fazer, segundo aquilo que Ele tem e pôs para nós. Cada um de acordo com o que o Espírito testificou. Cada um vai ter um chamado, cada um vai ter um ministério, mas faça, irmão. Não se negue a fazer a palavra, a obedecer a palavra de Deus. Não se negue ouvindo o chamado, olhando para o lado, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Não, irmãos, o chamado é hoje, o chamado é agora. O chamado é para você, é para mim, é para todos nós que estamos aqui. A palavra de Deus fala que Ele está à porta e Ele bate. Cabe a você abrir, e aí Ele vai entrar e vai fazer morada na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque em pé agora neste momento, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Nós já vamos estar encerrando. Coloque a mão sobre o seu coração. Vai falando com o Senhor Jesus agora neste momento. Vai clamando a presença dEle agora neste momento. Mostra para Ele que você está disposto a ser um servo. Mostre para Ele o quanto você está disposto a fazer segundo aquilo que Ele quer para a sua vida. Fala para Ele encher o seu coração. Fala para Ele derramar o Espírito Santo na sua vida, para que você possa ter forças para caminhar, perseverar, hoje, amanhã e sempre, até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória Senhor a Deus. Deus, nós queremos ser os teus servos, Pai. Senhor Deus, essa noite é diferente. Essa noite nós entendemos que nós precisamos ser servos. Durante a tarde eu estava orando, o Senhor colocou o meu coração. O David falou: eu irei levar a palavra e depois você ministra um louvor para poder finalizar a palavra. Eu falei: Senhor, eu não quero somente levar uma ministração, um louvor. O que o Senhor tem, Pai?
O que o Senhor tem? E eu senti muito forte no meu coração o Senhor me dizendo que a igreja do Senhor precisa se posicionar como servo. A igreja do Senhor precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Vamos parar de brincar, irmãos. A coisa é séria. Não é momento de levar as coisas de Deus à brincadeira, não. Tanta coisa tem acontecido, as promessas têm acontecido. E a gente aqui brincando de ser servo do Senhor. Nesta tarde, se posiciona. Senhor, eu sou o seu servo. Senhor, eu estou aqui para te servir de verdade. Senhor, eu quero me posicionar e viver uma vida de compromisso, uma vida com sinceridade, uma vida sincera ao Senhor. Meu querido, ao Senhor nós não enganamos. Ou nós o servimos, ou nós não o servimos. Não existe meio termo. E nesta tarde, eu quero ser servo do Senhor. Eu quero ser servo do Senhor. Eu quero te servir, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero te servir, Senhor. Encontre nós, servos, adoradores do Senhor. Oh, Senhor, nessa tarde queremos nos posicionar. Esteja aqui e fale conosco. Me entregar totalmente. A tua presença, ela é real neste lugar. Neste lugar ele é real. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Eu tô aqui, Abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Neste lugar tu és real. Está dizendo, eu vou me entregar. Me entregar.
e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, o Senhor, Ele inclinará os teus ouvidos, Ele ouvirá o clamor de um servo. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, Ele é a nossa fonte, minha colheita. minha herança. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então eu adorarei, então louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos, Santo, junto com os querubins cantamos, Santo, junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. tua presença é real aqui neste lugar. Oh, a presença é real, tua presença é real aqui neste lugar. Então adora, então glorifica, Então adorarei, então eu adoro ao Senhor, então eu então louvarei, eu louvarei ao Senhor. Se rende ao Senhor, me renderei. Senhor, eu me rendo. Não é parcialmente, é totalmente. A ti. Aleluia, junto. Então adorarei, Todos juntos adorando ao Senhor. Então eu louvarei, então totalmente a ti. junto com os querubins cantando. Diga santo, junto com os querubins
é o Senhor. Junto com os querubins, junto com os querubins. Oh, tu és santo, Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Santo é o Senhor. É o Senhor. Junto com os querubins cantando. Junto com os querubins cantando. Junto com os querubins cantando. Santo é o Senhor. Oh, Senhor, tu és santo. Tu és santo. Oh, tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. E nesta tarde, Senhor Deus, nós queremos nos posicionar e dizer que nós somos adoradores do Senhor. Que nós estamos aqui, nós entendemos que nós temos que servir. Nós queremos, Senhor Deus, ser teus servos. Oh, Senhor Deus, venha falar ao nosso coração aonde o Senhor quer que eu sirva. Fala, Senhor, aonde o Senhor quer que eu sirva. Aonde o Senhor quer te usar. O Senhor precisa de verdadeiros adoradores que te adorem, que te sirvam. Você sabe aonde o Senhor quer te usar. Você sabe aonde o Senhor vai te usar. Você sabe. O Espírito Santo, Ele coloca no teu coração e você diz, não. Deixa para depois, deixa para o ano que vem. Deixa para depois. Mas, meu querido, temos que nos posicionar. Por muitas vezes eu disse, Senhor, agora não, Senhor. É tão difícil, Pai. Muitas vezes não é fácil dizer o eis-me aqui ao Senhor. Mas, meu querido, Ele vem e fortalece e renova. E Ele te ensina o que falar. Moisés, ele disse, Senhor, eu libertar aquele povo, Senhor, eu. O Senhor disse, eu estou contigo, Moisés. Quando você for enfrentar Faraó, Moisés, sou eu, o Todo-Poderoso, que estarei contigo. Eu só preciso, Moisés, que você vá. O Senhor está te dizendo nesta tarde, eu só preciso que você vá. Eu só preciso que você vá. Eu, o Todo-Poderoso, sou que estou contigo. E te direi o que falar, o que fazer. Eu sou o Todo-Poderoso, estou contigo. Neste momento, se posicione ao Senhor. E se você ouviu a voz do Senhor, tem ministério aí, ó, parado. Tem ministério parado. Você está só sentado, meu querido. Não. É hora de voltar. É hora de trabalhar na casa do Senhor. É hora de trabalhar na presença do Senhor. Você é servo. Precisamos servir. Às vezes você diz, não, dessa vez eu não volto mais fazer isso ou aquilo, porque eu me decepcionei. Meu querido, quem está falando para você ir é o Todo-Poderoso. Então siga
Isso que você sente no coração, que é o Espírito Santo te falando. Eu creio que haverá o despertar do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo irá despertar muitas pessoas que estão aqui nesta tarde. Você sentirá algo do Senhor e falar: Senhor, eu não posso mais negar, porque eu sou servo do Senhor. Meu querido, não negue quando você ouvir a voz do Espírito Santo. Se for um ministério para ajudar na casa do Senhor e na obra do Senhor, não negue em ajudar. A obra precisa de você. O pastor não consegue sozinho, ele precisa de cada um. Meu querido, nós precisamos ser mais firmes, entender que a obra precisa de cada um, pelo que você pode servir. Nós precisamos servir mais. Nós precisamos servir sim na casa do Senhor. Nós precisamos mais. Eu acredito que você pode mais. Mais do que você já está fazendo, você pode mais. Aleluia, glória a Deus. Coloca um slide para mim, um azulzinho. Meu querido, o recado está dado. Seja servo do Senhor e ouça o eis-me aqui do Senhor. Seja servo do Senhor. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Eu sou apenas um servo de Cristo, esperando todos os dias na misericórdia do Senhor, vivendo aos pés da cruz, para que o coração nunca deixe de contemplar a graça de Deus. Quem eu sou? Quem eu sou? Vocês conseguem repetir comigo para a gente finalizar? Quem você é? No 3, amém? Vamos ver se vai ficar bom? 1, 2, 3. Sou apenas um servo de Cristo, esperando todos os dias na misericórdia do Senhor, vivendo aos pés da cruz, para que o coração nunca deixe de contemplar a graça de Deus. Aleluia! Eu sou apenas servo do Senhor. Que todos que te olharem possam te olhar e dizer: quem eu sou, quem você é. Eu sou servo do Deus vivo. Eu sou identificado por servo do Senhor. E diga ao Senhor: eis-me aqui. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, amém? Graças a Deus, maravilha. Todos chamados para sermos servos, simplesmente servos. Simplesmente servos. Chamado para todo cristão para ser simplesmente servos do Altíssimo. E a nossa recompensa está no Senhor. E a nossa recompensa está no Senhor. Ele fala que atenta para a obra dele, atenta para ser servo, que ele vai cuidar dos seus, meus queridos. Que ele vai cuidar dos seus. Amém? Maravilha, maravilha, David, maravilha, Camila. Chamados para sermos servos, simplesmente servos desse Deus maravilhoso. Maravilha. Encerramos aqui mais a terceira mensagem do nosso congresso. Que bênção de Deus. Temos agora já vamos partir para mais um culto agora, mais uma mensagem, mais uma ministração, para ser bênção mesmo para o corpo de Cristo. E que todos nós somos devedores, meu querido. Devedores do amor, devedores de sermos mordomos de Cristo, do serviço, do servir. E façamos isso com alegria, com gratidão pela tão grande salvação que nos alcançou.
Que Deus abençoe a todos. Todos tenham um ótimo fim de domingo, uma ótima semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te dê um coração a cada dia mais quebrantado para ser servo, para ser uma serva do Senhor e servir a igreja, servir aos santos com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, levando o evangelho do reino para todas as vidas. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém.